Oi pessoal, chegamos ao final, grande finale da nossa trilogia sobre normalização de dados, onde a gente está explicando, sobre as 3 formas normais, e hoje nós vamos falar sobre a terceira forma normal. Ficou curioso? Vem comigo que eu vou te mostrar o que é isso. Então assim, espero que vocês já tenham assistido as 2 aulas anteriores que a gente explicou por que é importante nós normalizarmos, os nossos dados, normalizarmos o nosso banco de dados, nossas tabelas e como que a gente chega na segunda forma normal. Por quê? Para o seu banco de dados estar na terceira forma normal, você precisa estar em compliance com a primeira e com a segunda forma. Não tem como você pular logo para a terceira, tá? Porque senão não tá na terceira. Então, assim, se você ainda não assistiu, pausa, volta lá, assiste, pega esse conteúdo e aí a gente consegue ficar boiando, que a gente consegue dar continuidade. Combinado? Então, o que é a terceira forma normal? Quando a gente fala de 3FN, terceira forma normal, isso significa que não existe dependência transitiva. O que é a dependência transitiva? É quando não existe um atributo não chave sendo determinado funcionalmente, por um outro atributo. Como assim, Exatamente as definições que nós encontramos nos livros. É um pouquinho complicado de entender, mas eu acho que agora, com o exemplo que eu vou passar para vocês, vai ficar um pouco mais fácil da gente conseguir entender o que é essa dependência transitiva que não pode ter na nossa tabela para a gente atingir uma terceira forma normal de dados. Então, vamos lá, vamos para o nosso exemplo. Eu tenho a minha tabela de vendas. O que eu tenho na minha tabela de vendas? Eu tenho lá código da venda, eu tenho o número da nota fiscal, eu tenho a série da nota fiscal, eu tenho o código do vendedor, eu tenho o nome do meu vendedor, eu tenho a minha forma de pagamento, eu tenho o código do produto, eu tenho o nome do produto que eu comprei. Então, essa daqui é a minha tabela de vendas, que é uma tabela que está registrando as vendas que o meu sistema fez, que o meu e-commerce fez, qualquer coisa que eu trabalhe fez. Nessa tabela de vendas, vocês conseguem entender que, pelo código do vendedor, eu consigo saber o nome do vendedor? Vocês conseguem perceber que pelo código do produto, eu consigo saber o nome do meu produto? A descrição do meu produto? Código do vendedor não é o atributo chave, mas pelo código do vendedor, eu sei o nome do meu vendedor. Assim como o código do produto não é um atributo chave, mas pelo código do produto, eu tenho a descrição do meu produto. Então, a gente chama isso de dependência transitiva. Então, o código do vendedor, ele tem uma dependência transitiva com o nome do vendedor, que é um segundo atributo. E o código do produto, ele tem uma dependência transitiva com o nome do meu produto, a descrição do meu produto. Então, isso é a dependência transitiva. Então, a gente consegue enxergar nessa tabela que a gente tem uma série de dependências transitivas. Então, isso mostra que nós não estamos na terceira forma normal. Então, a terceira forma normal, a gente vai exatamente quebrar, a gente vai normalizar, eliminar essas dependências transitivas. Então, como que a gente tem que fazer nesse caso? Como que eu resolvo isso? Eu tenho a minha tabela de vendas e eu crio uma tabela de produtos, onde eu vou ter ali o código do produto e a descrição do produto, e eu crio também uma tabela de vendedor, onde eu tenho ali o código do meu vendedor e o nome do meu vendedor. E aí, a gente tem esses campos chaves na tabela de produto, que vai ser o código do produto, ou SKU, como muitos e-commerces chamam esse campo, que é o nosso SKU. E aí, eu tenho na minha tabela de vendedor lá o código do vendedor e o nome do vendedor. E aí, o código do vendedor é o nosso atributo-chave. Na minha tabela de vendas, eu só preciso ter ali essas informações como chave estrangeira, certo? Então, eu tenho ali, vai entrar ali o código do vendedor na minha tabela de vendas e o SKU, talvez o produto. Talvez, tá, gente? Talvez. Por quê? Na modelagem de um e-commerce, a gente tem ali a entidade pedido, entidade de itens e geralmente o produto ele está relacionado com a tabela de itens, Porque cada item pode estar lá o seu produto, enfim. A gente só tá dando um exemplo aqui, tá? A gente só está especificando o que é uma dependência transitiva, então eu coloquei produto só para ficar um pouquinho mais claro. Mas se a gente fosse fazer uma modelagem certa, o produto, ele talvez não estaria ali na tabela de vendas, estaria na tabela de itens.
Como assim, Camila? Quando a gente colocar a mão na massa, que a gente vai fazer ali certinho, a nossa modelagem do e-commerce, vocês vão conseguir enxergar isso que eu tô falando para vocês, vão lembrar, ah, é verdade. Na aula de terceira forma normal, a Camila falou isso, eu só tô dando um spoiler do que vai vir, tá? E só para deixar alguma curiosidade no ar para a gente aprender depois nas próximas aulas, beleza? Então aqui a gente atingiu a terceira forma normal. A gente tirou as dependências transitivas, colocou essas informações em novas entidades e a gente consegue falar que a nossa tabela, né, e o nosso banco, ele atingiu a terceira forma normal. Vamos recapitular o que a gente aprendeu nessa trilogia? Então vamos lá, aqui eu tenho uma tabela não normalizada, que é até aquele exemplo que eu dei na primeira aula, que era sobre a nossa tabela de clientes, ela estava não normalizada. Primeira forma normal, eu vou quebrar, né? Eu vou eliminar e exterminar os atributos compostos e multivalorados. Então, uma tabela que está assim, ela vai se transformar em uma tabela onde eu tenho ali outras entidades para compor a minha informação principal, né? Os meus atributos principais. Segunda forma normal, a gente vai remover as dependências parciais, chaves compostas, que foi o exemplo que eu dei para vocês da tabela de funcionários e de tarefas, onde a gente tem duas chaves primárias, o ID do funcionário e o ID da tarefa, e a gente quebra essa informação, né? Porque elas são informações independentes que a gente consegue colocar em duas entidades. E por fim, a nossa terceira e última, mas não menos importante, forma normal, onde a gente tem ali as dependências transitivas, a gente quebra as dependências transitivas, que foi o exemplo que eu dei para vocês, né, da nossa tabela de vendas, onde a gente tem lá a tabela de vendas, que a gente vai quebrar essa tabela de vendas em vendedor, porque é uma dependência transitiva, e também na tabela e também na nossa entidade de produtos. Ufa! Gente, cansou gravar essa trilogia, viu? Olha, estudar, montar o material, então assim, acho que eu mereço um like, mereço que vocês compartilhem. Deixa as suas dúvidas, porque a maior felicidade de poder compartilhar esse conteúdo é quando vem a galera. Recebo muita pergunta em outras redes sociais, por mensagem, até já me pediram ajuda, assim, ah, Camila, tô fazendo um trabalho, você consegue me ajudar? Então, assim, super curto isso, então, o que vocês precisarem, me manda mensagem que a gente conversa e explica um pouquinho melhor, tá? Para vocês, se ficou alguma dúvida, se ficou ainda meio confuso, ou então deixa aqui embaixo nos comentários, que o pessoal comenta, às vezes vem outra pessoa e já responde, se eu não souber a resposta eu vou pesquisar e vou responder, peço para alguém responder, enfim, tá? Não fiquem com essa dúvida, eu espero que vocês tenham gostado desse material de normalização e na próxima aula a gente vai falar sobre os tipos de modelagens que nós temos, né? Snowflake, Star Schema, né? Então, a gente vai entender um pouquinho melhor sobre isso, o que é cada um, para que depois a gente consiga colocar a mão na massa e já dar nome aos bois. Ó, esse modelo que a gente está fazendo é um Snowflake, esse modelo que a gente está fazendo é um Star Schema, tá? Então, a gente já vai trabalhar um pouquinho dessa forma. Combinado, pessoal? Muito obrigada pela sua atenção mais uma vez e até a nossa próxima aula.